Miqueias, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo, gente, ele é tão forte como o nosso Senhor, como o nosso guia, que ele nos dá a palavra certa, na hora certa e no momento certo. Desde quarta-feira, nosso estudo, que foi feito e elaborado por mim, na direção de Deus, nós estamos estudando inclusão, o Deus da diversidade. Havíamos falado que Deus, que existia diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de órgãos, mas a função de todos dava no mesmo, de servir e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem lembra dessa palavra de quarta-feira? Hoje nós vamos falar sobre o chamado dos gentios. Lá no livro de Miqueias, capítulo 4, que foi onde eu pedi você para abrir a Bíblia, fala de um acontecimento dos últimos dias. Fala de um chamado poderoso, de um povo que iria se levantar, de um povo que iria deixar de guerrear, de um povo que iria deixar de adorar deuses pagãos para servir ao Deus Todo-Poderoso. E de um povo que iria deixar de ouvir as vozes de si mesmo e as vozes lá do mundo e dos deuses oriundos das trevas pagãs para servir ao único só Deus e Senhor Todo-Poderoso. Vamos ler essa palavra e à medida que a gente for lendo, o Espírito Santo vai direcionando sobre aquilo que Ele quer falar contigo, que Ele quer falar comigo. Porque assim, amados, eu creio, eu como pastor, desde os 16 anos de idade eu fui chamado para o ministério pastoral e tenho honrado esse chamado e não tenho vacilado, aleluia, agora Senhor, e tenho servido com zelo, tenho servido com atenção a esse ministério que o Senhor me deu. Se eu disser para vocês que eu nunca preparei palavra, eu estou mentindo, porque eu já preparei muitas das vezes palavras antecipadas. Mas, quando eu chego no púlpito, quem está aqui, é minha boca, é minha vida, olhando para vocês e direcionando a palavra, não sou eu. Que é isso, pastor? Quem é que está aí então? Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, é Ele que fala. Então, se eu estou louvando, o Espírito Santo diz, não mostra aquela palavra, não fala aqui. Eu mudo na hora e vou para onde Ele manda. Até então não tinha um versículo de abrir o culto e o Espírito Santo me mostrou a palavra de Abraão. Eu tenho certeza que ele falou contigo. E louvando aqui aquele louvor, logo em seguida eu fui abrir a Bíblia e Deus me mostrou essa palavra aqui de Miqueias. Que vai ser o que nós vamos ler e o que nós vamos meditar nesta noite. Eu irei ser breve, tá? Mas eu tenho certeza que esta brevidade chocará o teu coração positivamente. Tocará no teu interior e fará transformações incríveis que eu não posso fazer, mas que só Ele, o Espírito Santo, pode fazer. Vamos ler, em nome de Jesus. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele outros povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão suas espadas em enxadas e suas lanças em foices. E uma nação não se levantará a espada contra outra, e nem se apreenderão mais guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Vamos continuar. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei ao que cocheava, e recolherei o que eu tinha expulsado e o que eu tinha maltratado. Presta atenção. E da que cocheava, farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre ele nos montes de Sião, desde agora e para sempre. Diga glória a Deus. Você entendeu o que diz essa palavra? Você conseguiu captar o espírito e o poder da coisa? Isso não sou eu que falo, isso não é algum pastor que fala,
Isso é o Senhor que fala. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. E quando o Senhor diz, acontece. O que o Senhor falou aqui? Falou que todas aquelas nações que estavam em guerra, todos aqueles que antes brigavam, converterão suas lanças, converterão suas espadas em enxadas e suas lanças em foices. Você sabe que uma lança, a pessoa pega e crava no coração do outro, crava na pessoa para poder matar, né? Uma espada, a pessoa luta com espada até o último morrer, né? Então aqui fala de um povo que vivia em guerra, de um povo que vivia longe do Senhor. E esse povo chegou para perto de Deus. Aqui também fala que não vai haver mais dissensão e divisão, que todos vão se sentar juntos debaixo de uma videira e vão ouvir a voz do Senhor dos Exércitos. Olha que palavra linda e maravilhosa. E fala que os povos de fora andarão todos no nome dos seus deuses, mas nós andaremos no nome do Senhor Deus, que é eterno e para sempre. E o mais forte de todos aqui que fala no 7, dos coxos e daqueles que foram rejeitados, expulsos e excluídos por Deus. Desse, sabe o que ele vai fazer? Dos coxos ele vai fazer uma parte importante. E daqueles que tinham sido expulsos para longe, uma nação poderosa. E ele reinará sobre este monte, sobre esta nação, agora e sempre. Isso faz me lembrar daqueles que foram excluídos pelas igrejas tradicionais. De nós, povo inclusivo. Essa palavra faz me lembrar daqueles que perderam suas esperanças, porque alguém chegou, apontou o dedo e disse: você vai para o inferno. Jesus te ama, mas não ama o que você faz. E a pessoa ficou desnorteada, louca, perdida. Mas o que eu faço de errado? Se não sou eu que escolho essa condição, mas é de mim. O Senhor me fez dessa maneira. Então, quando essa palavra veio até a mim, quando eu li o início, eu só me lembrei da inclusão que o Espírito Santo está promovendo e do alvoroço que ele tem feito em todo o Brasil e tem começado a fazer com algum pastor aqui no Ceará. Amados, a infinidade de pessoas que me procuram quando eu saio no shopping com Cassiano, ele sabe disso, amigos, pessoas: você é o pastor da Bom Pastor? Olha, como é que é a igreja? Eu quero ir lá fazer uma visita, explica aqui para mim o trabalho e tal, que falam dessa igreja, desta obra. A entrevista na TV teve um lado meu amado, que foi o lado no qual eles fizeram críticas e falaram mal, mas teve um lado positivo, que foi onde eu defendi e argumentei que Deus não condenava e amava a todos. Teve muita repercussão até nacional. Um site chamado Pregador não sei o que cristão publicou a nossa igreja nas páginas dele, falando: igreja de homossexuais é aberta em Fortaleza. Coitado deles. Mal sabem eles que a Bom Pastor não é igreja de homossexual, e sim uma igreja que ama e acolhe a todos, uma igreja que promove a inclusão de todos e faz o que Cristo manda e faz o que a Bíblia diz. Amados, aqui o que eu acabei de ler para você, Miqueias, não é Novo Testamento não, é Antigo Testamento, é antes da cruz. Ou seja, o nosso Deus e o nosso Senhor, Ele não nos chamou e não chamou a igreja para excluir não, para rejeitar ninguém não. Antes mesmo da cruz, amados, Ele já escolhia, Ele já pegava os coxos, Ele já pegava aqueles que tinham dificuldades, aqueles que não se firmavam no caminho deles, aqueles que eram rejeitados, escravos, viúvas, órfãos. Foram esses que o Senhor escolheu, e são esses que o Senhor escolhe. Como diz aqui no versículo 7, e do que cocheava farei a parte restante, e do que tinha sido despejado para longe farei uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. Hoje o Senhor está cumprindo a promessa dele. As portas que estão a se abrindo para LGBTs, para pessoas que antes eram excluídas das igrejas, estarem buscando a Ele. As portas que estão se abrindo lá fora, na Índia, nas Filipinas, em países que ainda nem se pregam o Evangelho, em que é onde vai missionários. Você sabia disso? Enquanto tem pastores aqui no Brasil preocupados com a sexualidade, preocupados em condenar os gays, os travestis a buscarem a Deus, lá fora tem pastores que vão lá pregar a palavra e são colocados dentro do container, com aquele ar, que eu esqueci até o nome daquele gás, que faz as pessoas ficarem sufocadas e morrerem.
Ou então eles são trancados dias e noites lá dentro, sem água, sem comida, até perecerem. Eles têm que andar com Bíblias escondidas, porque não pode se pregar o Evangelho. Nós, deste país, nós, deste estado, desta cidade, estamos tendo uma oportunidade única de ouvir a palavra de Deus, de se assentar à beira de uma árvore, se assentar à beira de uma videira e congregar junto com os povos e ouvir a voz do Senhor Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você nessa noite que o tempo da espada acabou. Glória a Deus, aleluia. Oh, como eu fico alegre de falar isso, porque eu sei que é verdade do Espírito Santo. Eu quero dizer para você nessa noite que o tempo de guerra passou. Aleluia. O Senhor te fez, te formou, te restaurou e te transformou. Amém, igreja? O Senhor pegou a espada que estava contra ti e transformou ela em uma enxada. O que é que uma enxada faz? Alguém sabe me dizer? Isso é forte. Capina, mas tem outro sentido. Para que é que a pessoa capina? Vamos dizer. Ou a pessoa capina para limpar, né? Ou a pessoa usa a enxada para capinar, para abrir um espaço para ser plantado o quê? Vamos lá, vamos raciocinar com o pastor Bruno. Uma semente. Se o Senhor transformou a tua espada em uma enxada, é porque o Senhor vai me contar as duas, como você falou. O Senhor primeiro está pegando essa enxada e está limpando tudo aquilo que te corrompia, tudo aquilo que te afastava dele, tudo aquilo que te impedia de ouvir a palavra dele, de ser fiel a ele, de se converter, todo o mal que estava agindo em tua mente, que dizia que tu ia para o inferno, que dizia que não adiantava tu buscar Deus, foi embora, amado. Ele tirou da tua vida, ele tirou da tua mente, ele capinou, amados, ele transformou, amados. E agora ele abriu um espaço dentro do teu coração para ser plantada uma semente de fé, uma semente de esperança, uma semente de vitória. E o que faz a foice, pastor Bruno? O que representa a foice? O trabalhador rural, não é? O que é usado para cortar a colheita quando ela está pronta? A foice. E por que Deus transformou? Vamos voltar aqui para a gente poder entender. E por que Deus transformou as lanças? Não existirá mais lança contra ti, porque você tem um escudo do Espírito Santo e da palavra em você. Por que Deus transformou em uma foice? Porque esta foice que está na tua mão está permitindo fazer com que você vá lá, onde antigamente não se dava frutos. Veja os teus frutos que cresceram e venha colher, e venha trazer para a tua vida. O Senhor Jesus é tão maravilhoso que quando a gente pega uma palavra, Ele vai direcionando e vai falando. Ele vai falando por nossa boca. É forte esse simbolismo aqui da foice. É forte esse simbolismo aqui da enxada. É muito forte. E é o que Deus tem preparado. O Senhor te escolheu, amados, como fala aqui no versículo 2, para que você ande nos caminhos dele e pelas veredas dele, e para que você viva na lei dele e passe a lei dele para outros e outras nações. O Senhor falou que de Jerusalém viria a lei, de Jerusalém viria a salvação. Essa salvação agora está passando para todos os povos, inclusive nós, povos inclusivos, que estamos aqui. Versículo 5. Podem todos andar no nome do seu Deus. Preste atenção. Muitas das vezes você é julgado pelo Deus que você serve. Muitas das vezes as pessoas, inclusive as pessoas que se dizem evangélicas, te julgam por você ser um cristão inclusivo, por você frequentar uma igreja que acolhe a diversidade, e dizem, tu lá está buscando Deus, esse não é Deus não. Mas elas deixam de enxergar aquilo que Deus fez na tua vida. E olha o que o Senhor fala aqui como promessa de conforto, de consolo para o nosso coração. Porque todos andarão nos caminhos dos seus deuses, com D minúsculo, mas nós andaremos no nome do Senhor. Olha aí o Senhor, se está com S minúsculo ou com S maiúsculo. Está com S maiúsculo. Quem é esse Senhor? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que vai adiante das batalhas. O Deus que é por ti. O Deus que não te abandona. O Deus que cuida, te ama e não te rejeitou. O Deus que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Esse Deus é que está te dando nova esperança. Esse Deus
é que está te dando uma nova vida. Mas o seguinte aqui, como eu já falei, vamos falar de novo. E do que cocheava e do que tinha sido arrojado para o Senhor, farei uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, versículo 7. Desde agora e para sempre. Vamos ler só isso aqui que fala aqui no, deixa eu ver aqui, no 9. E agora, por que falaste tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor, como das que está em parto? Sofre dores de trabalho, ó filho de Sião, como quem está em parto? Porque agora sairás de cidade, morarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, será livrada. Ali te revirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão os teus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, versículo 12, nem entendem o seu conselho, porque se ajuntou como gaveteiros em uma ilha. Levanta-te, trilha, ó filha de Sião, porque eu farei-te de ferro, a tua ponta de cobre, as tuas unhas esmiuçarás muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Agora junta-te em esquadrões, ó filhas de esquadrões, por se acerco contra nós, ferirão com vara no queixo ao juiz de Israel. Isso é muito forte. O que o Senhor está dizendo aqui no versículo 9 até o capítulo 5, versículo 1, se resume em apenas uma palavra: vá em guerra contra ti, Sião, povo de Deus, povo escolhido, povo coxo que agora se transformou num povo transformado e remido, povo fraco que agora se transformou num povo forte. Vai vir dificuldade sobre a tua vida, vai vir inimigos querendo pelejar, vai vir problemas para te derrubar, mas não temas, eu estou contigo. As tuas unhas são de ferro, a tua ponta é de cobre, você vai esmiuçar muitos povos, ou seja, você vai pisar na cabeça do teu inimigo, você vai destruir aquilo que te destrói, amado, você vai pisar naquilo que te pisa, você vai envergonhar aquilo que te envergonha, você vai ser grande e poderoso, como Sião foi grande e poderosa. Glória a Deus, aleluia. Você vai ser forte e vai vencer, como Israel venceu todas as batalhas, quando ele colocou o Senhor como em primeiro lugar. O Senhor não desampara, o Senhor inclui. Qual é o título desse capítulo que eu acabei de ler para você? Qual é o título? Vamos ver se você consegue entender e raciocinar o que o Senhor Jesus quer passar aqui nessa noite. O anúncio da vocação do gentio, ou seja, o anúncio da vocação dos povos que antes não conheciam Deus. Quando que você iria imaginar que você, na sua condição de homossexual, ou de heterossexual, ou de excluído das igrejas, você estaria dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor? Quando que você imaginaria que você poderia ser restituído, poderia voltar para o teu ministério de louvor, né? Voltar para o teu ministério de missões, voltar para o teu ministério de palavra, de profecia? Eu era assim, amados. Eu tinha perdido o meu sonho. Eu lembro que quando eu saí da igreja principal, que eu passei 18 anos da minha vida, eu disse assim para mim mesmo: acabou. Não tem mais chance para mim. Não tem mais condições de eu ser pastor. Não tem mais condições de eu pregar a palavra. Não tenho mais condições sendo quem eu sou. E eu chorava por isso. Eu procurei igrejas, eu procurei pastores, não contava a situação, mas quando eu ia para as igrejas, quando eu procurava pastores, eu me sentia mal, eu não me sentia bem, porque eu não podia esconder uma coisa que estava dentro de mim, uma coisa que eu queria pôr para fora e que eu não poderia pôr naquela determinada igreja. Casar com uma moça eu jamais conseguiria, na minha condição. E não era meu plano. Já tinha levado 2 bois, meu filho. É sério. Já tinha tentado 2 vezes. E foi difícil.
Porque surgiu um pequeno sentimento, a coisa não era aquele amor, aquela coisa que trazia aquela alegria, aquela paz, aquela, poxa vida, me sinto tão bem perto de fulano, sabe? Não era. E eu pensei, poxa vida, eu estou ferrado. Agora não existe mais chance. Agora eu vou para o inferno de vez, agora eu acabo com a minha vida, com o meu ministério. Aí vem os enviados de Satanás, aí vem aqueles amigos, entre aspas, que dizem assim, fulano, já que tu tá fora da igreja mesmo, já que tu tá longe do teu ministério, vamos te conhecer um lugar mais eu. Aí leva você para os caminhos tortuosos, né? Aí leva você para onde não deve te levar. E você, novo, iludido, como aquele filho pródigo que sai dos caminhos do pai, pede a parte dele de tudo que tem, gasta, vai gastar a tua vida com as coisas do mundo. Eu não sou diferente de você, não. Você teve uma fase de gastar a tua vida no mundo? Quem teve? Teve? Eu também tive. Você teve uma fase de fazer as coisas que não agradavam a Deus? Eu também tive. Você passou tempos longe da graça de Deus e quando você caiu em si percebeu que tudo aquilo que você procurava para te preencher não era suficiente, que o que te faltava era a graça de Cristo e que Cristo ainda estava de braços abertos para te acolher e para te receber e você voltou para os braços do Pai? Comigo também foi assim, amado. E quando eu voltei, o Senhor restaurou meus sonhos, o Senhor restaurou a minha visão, o Senhor restaurou o meu ministério, o Senhor restaurou a minha vida sentimental, me dando a pessoa que eu mais amo hoje, depois dele. O Senhor restaurou os meus filhos, que eu tinha perdido filhos, tinha deixado filhos espalhados por todo o Brasil e por todo o Ceará e fora. E o Senhor me trouxe novos filhos. E quer que eu seja sincero para vocês? Eu não troco a multidão de filhos que eu tinha lá fora pelo pequeno rebanho do pastor que eu tenho hoje. Vocês são muito especiais para mim. Toda palavra que eu digo aqui passa primeiro por aqui. Tudo que eu passo para vocês passa primeiro pela aprovação do Espírito Santo. Se ele não aprovar, se ele não quiser, eu não faço. Cassiano sabe muito bem disso. Cassiano me conhece. Às vezes ele diz, Bruno, canta louvor tal, faz pregação tal, faz isso e aquilo outro. Aí eu penso um pouquinho, né, e digo assim, não, Cassiano, eu vou fazer isso. Porque ele sabe, né, Cassiano, que quando eu digo eu vou fazer isso, é porque o Espírito Santo já tocou aqui, já bateu dizendo para fazer isso. Quando Deus colocou o desejo de fazer esse ministério para os excluídos, para vocês que estão aqui hoje me ouvindo, todos zombaram de mim. Todos zombaram do meu ministério. Chegaram a dizer para o Cassiano, o Bruno é louco, o Bruno não tem chamado, o Bruno é um menino, o Bruno vai acabar com a tua vida. Isso que eu estou dizendo para vocês não é brincadeira não. Foi dito e foi dito por pastores, por diáconos, sei lá o que eram, mas foi dito. E hoje a gente está aqui com um ano de obra, em luta, em tribulação, com aproximadamente 10, 12 membros, que é o que a gente tem hoje aqui. Eu não tenho vergonha de falar, porque a gente só tem um ano. Tem igreja aqui um ano, não tinha nem tempo. Deus é tão maravilhoso como pastor que Deus deu tempo, amado. Quando que eu ia imaginar que a gente ia ter um templo com cadeira, com caixa de som, com microfone, com playback, com computador, com impressora? Quando? Nunca imaginei isso. Quando que o pastor Cassiano ia imaginar que Deus ia honrar esse ministério tão grandemente como está honrando, que Deus ia abrir as portas em Pará, que Deus ia abrir as portas em Paraíba, que Deus ia abrir as portas lá em Recife, como Ele está abrindo? Quando? Amados, porque existe um segredo nesta obra. Existe um segredo em meu ministério, em minha vida. O segredo não é nada mais nada menos que a direção do Espírito Santo. A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando eu me dispojei a fazer essa obra, a continuar esse chamado, eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que ia ser diferente. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu sabia que eu iria ter que acolher vários tipos de pessoas. E acolhi. Neste um ano de trajetória, lá no pastor passaram drogados, prostitutas, mendigos, viciados em maconha e cocaína, promíscuos, pedófilos, senhoras e senhores, famílias que foram restauradas. Não tenho vergonha de dizer isso também. Nesse um ano de obra, vidas foram abençoadas financeiramente, vidas foram restauradas sentimentalmente, casais foram formados dentro da Bom Pastor,
que são casais formados por Deus e ungidos pelo Senhor. Isso não é obra minha. E nunca vai ser obra do pastor Bruno. Mas é obra do Espírito Santo. É obra dele que prometeu, queria juntar nação por nação, povo por povo. Lá no versículo 4 fala que assentarão cada um debaixo da videira e ouvirem a boca da palavra do Senhor dos Exércitos. É obra desse Deus que fala lá no versículo 6 que congregaria o coxo e que traria para perto dele aquele que ele tinha expulsado e aquele que ele queria longe, para fazer dele um grande povo e para fazer dele uma nação poderosa. Este Deus está aqui nesta noite. Este Deus tem promessa e tem propósito para a tua vida. Amados, não siga a voz do teu coração, não. Não siga a tua intuição, não. A tua intuição tantas vezes falhou, não é verdade? Quantas vezes você apareceu uma pessoa na tua vida que era até bonitinha, amado, que tinha até status bem parecida, e você disse, é esse, pronto, acabou, é a minha vida, é o meu amor, e você se iludiu, e você caiu, só teve sofrimento, decepção. Lembra? Estou falando para cada um de vocês aqui, estou falando para mim, que eu já passei por isso. Quantas vezes, amado, você quis seguir um caminho, e esse caminho que você quis traçar para a tua vida, era um caminho que não era do Senhor? Quantas vezes já deu a doida na tua cabeça, e a vontade de tu desistir, de tu parar, de tu retroceder, de tu abandonar teu esposo, de tu abandonar tua casa, de tu abandonar a vida com Deus para viver na promiscuidade? Lembra? Quantas vezes você não resistiu, você caiu? Só quero te dizer uma coisa. O Senhor Deus que está aqui nessa noite é um Deus que restaura, não importa como esteja. Pode estar quebrado como estiver. Pode estar transformado em pó, em caquinhos, em barro. Ele restaura, ele transforma. O Deus que está aqui nessa noite, para Ele não há problema, para Ele não há barreira, para Ele não há doença, para Ele não há dificuldade, para Ele não há nada impossível. Não há nada que Ele não possa mudar. Não há jogo que Ele não possa virar. Não há dificuldade que Ele não possa reverter. Não há pedra que Ele não venha transformar no alicerce. Aleluia. Não há problema que Ele não venha transformar numa porta aberta. Não há. Não há. Esse Deus te chama nesta noite. Esse Deus te congrega de onde tu está. E Ele diz, venha para perto de mim. Ele diz, reavalie a tua vida e restaure o teu caminho. Volte para onde você estava vivendo. Volte para onde você estava anteriormente. Fique no lugar onde você estava. Epa, pensou em parar, pensou em desistir, pensou em sair, pensou em abandonar a tua vida, que hoje está comigo, para viver lá fora sozinho? Lá fora vai ser muito pior. Não vai embora não, fica aqui comigo que eu vou te sustentar. Fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Que eu vou ser contigo. É isso que o Senhor fala nessa palavra. Palavra de inclusão. O Senhor, para terminar agora, o Senhor vai te colocar nos trilhos dele, versículo 13. Ele vai te trilhar, ó filhos de Sião, filhos escolhidos. Ele vai te fazer de ferro. Você já viu uma coisa de ferro quebrar fácil? Se esse microfone aqui fosse de ferro, podia jogar ele para um lado, para o outro, ele ia quebrar? Não. Mas não é de ferro, você jogar quebra. Tem uma parte aqui frágil dentro, então não posso jogar. Mas vamos supor, aquele ferro ali. Aquilo ali é porque é um ferrinho fraquinho demais, aquele do ventilador. Mas se eu pegar uma barra de ferro, daquelas barras bem consistentes, e começar a atacar assim no chão, ela vai quebrar fácil? Vai não, porque é ferro, porque não quebra. O que mais aqui? A tua ponta de cobre, as tuas unhas, e esmiuçarás muitos povos. Quando o Senhor fala aqui, esmiuçarás muitos povos, Ele não está dizendo que você vai pisar no teu inimigo físico, não. Porque às vezes tem uma pessoa que não gosta de tu, né? Não é verdade? Tem um amigo, entre aspas, ou tem uma pessoa no teu trabalho, tem um colega teu, a pessoa que te vê no Facebook, as suas postagens, que vai lá e tem uma inveja da tua vida e quer ver o teu mal. Aqui eu não estou querendo dizer que você vai pegar ela e esmagar ela, não. Pegar ela e enforcar ela, não. Pelo amor de Deus. São os teus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Quem são os inimigos das nossas almas? Para quem é a nossa luta? A nossa luta é contra o humano, gente.
Nem contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades, dominadores tenebrosos desse mundo. E nós vamos esmiuçar cada um deles. E nós vamos ver a derrota de um por um. E olha o que ele fala aqui, promessa de prosperidade agora. E o seu ganho será sagrado ao Senhor. Ou seja, tudo aquilo que tu ganhar vai ser sagrado ao Senhor. Tudo aquilo que vir para a tua vida, amado, emprego, portas abertas, na tua vida sentimental, é o Senhor que coloca. Presta atenção. Vou falar uma coisa aqui que a Espírito Santo está mandando falar. O emprego que tu tem hoje, foi o Senhor que te deu. Cuida dele. O marido, o companheiro que tu tem hoje, foi Deus que te deu. Cuida dele. Não quero perder algo que Deus te deu, não, porque para você achar de novo, você não vai achar, não. Porque Deus manda para outra pessoa. A porta aberta que você tem hoje, a prosperidade, talvez você não está trabalhando, mas você vê prosperidade na tua vida. Foi Deus que te deu. Então, trilhe-se no caminho certo. Seja fiel a Ele. Porque, sendo fiel a Ele, mesmo que você fraqueje, Ele vai te sustentar. Ele vai te ajudar. Mesmo que você seja coxo, como eu falei lá no versículo 6, Ele vai te transformar num povo, numa nação forte e poderosa. Ele vai te ajudar a suprir todas as suas necessidades e dificuldades. Essa foi a palavra do Senhor para esta noite. Isso foi o que o Senhor queria falar para a tua vida e para cada um de nós aqui. Vamos ficar de pé. Feche tua Bíblia. Feche teus olhos. Em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. É um Deus que faz grandes coisas. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ele te escolheu para te dar uma nova vida, para te fazer grande. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, aleluia, Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. E Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados, é a paz da tua vida. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Então creia que Ele te escolheu e que Ele vai fazer grandes coisas nesta noite em vida. Que Ele vai fazer grandes coisas em teus caminhos. Receba a bênção, receba a vitória, receba a prosperidade ao Senhor.
coração, Pai. Recebe, meu Deus, como um cheiro suave no teu altar. E nos faça firmes, e nos faça fortes como os povos de Sião. Diga, igreja, eu creio, e eu recebo esta palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vai tirar ali o vídeo, vai. Glória a Deus, igreja. Pode sentar um minutinho.